Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube, Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com os amigos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph e hoje eu vou falar sobre a dilatação térmica para vocês. Vamos começar falando sobre a dilatação dos sólidos. Você já observou que as estradas ou pontes possuem uma folga entre os blocos de concreto, que trilhos de trem não são contínuos ou ainda que os fios da rede elétrica nunca são colocados de forma esticada? Bom, eles são feitos assim justamente por causa da dilatação térmica. De modo geral, os corpos, ao serem aquecidos, eles têm suas dimensões aumentadas, e esse fenômeno é o que chamamos de dilatação térmica. Na prática, há muitas situações nas quais os efeitos da dilatação térmica precisam ser compensados. Por exemplo, um pedreiro, ao assentar uma cerâmica no piso, deixa sempre um espaço entre as peças, que é chamado de junta de dilatação térmica. Para compreendermos o aumento das dimensões de um corpo quando aquecido, precisamos analisá-lo microscopicamente. Já sabemos que o aumento da temperatura é associado a um aumento da agitação das partículas que formam o corpo. Esse aumento da velocidade das partículas faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias, levando-as a se afastarem mais umas das outras e aumentando o espaço entre elas. Se o espaço entre as partículas do corpo aumenta, o volume final também vai aumentar. O caso inverso é chamado de contração térmica e acontece quando se diminui a temperatura de um corpo. E isso causa a diminuição da agitação das partículas e, consequentemente, a diminuição desse volume. Existem três tipos de dilatação térmica: a linear, a superficial e a volumétrica. Imagine uma barra metálica. Ao ser aquecida, essa barra sofrerá uma alteração em todas as suas dimensões. Inicialmente, vamos analisar apenas uma de suas dimensões, que é o seu comprimento. Se considerarmos que um corpo sólido com comprimento inicial x, após um aquecimento ele apresentará um comprimento final maior. Dentro dessa equação existe um coeficiente de proporcionalidade alfa, que é característica de cada material e é chamado de coeficiente de dilatação térmica linear. Bom, e ao falar em dilatação superficial, supomos que a dilatação ocorre em duas dimensões do corpo, e nesse caso, se a temperatura de um sólido varia, consequentemente a área de sua superfície também vai variar. Considere uma chapa metálica retangular, cuja sua área inicial é x. Quando eu vou variar a sua temperatura, a sua área vai aumentar, ela vai ficar maior, né? E também existe o coeficiente de dilatação superficial, que é representado pela letra beta, em que beta é igual a 2 alfas. A dilatação térmica volumétrica de um corpo maciço é analisada a partir da dilatação de cada uma das dimensões desse corpo: comprimento, largura e altura. Considere um bloco metálico maciço em forma de um cubo cujo volume inicial é x. Quando eu variar a sua temperatura, o volume vai aumentar. E também, como vimos, o coeficiente de dilatação superficial beta é o dobro do coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação volumétrica gama é o triplo do coeficiente de dilatação linear, ou seja, gama vai ser 3 alfas. Um fato curioso sobre a dilatação é quando consideramos um corpo sólido oco, ou seja, um corpo não maciço. Esse corpo sólido oco sofre dilatação térmica da mesma forma que um sólido maciço, como se o seu espaço interno estivesse totalmente ocupado pelo mesmo material do restante do corpo. Por exemplo, o volume interno e vazio, consequentemente, de uma panela aumenta com a elevação da sua temperatura, como se a panela fosse realmente maciça. O mesmo efeito ocorre, por exemplo, com um anel de ouro, que se dilata como se o orifício fosse totalmente preenchido de ouro. Bom, então é basicamente isso. E até a próxima. Oi pessoal, eu sou Thaís e já começo esse ensaio com uma pergunta. Por que o céu é azul? Porque no fim da tarde, às vezes, o céu tá meio avermelhado. Talvez você já deve ter feito essa pergunta para outra pessoa e ela te respondeu da seguinte maneira: ah, porque a água do mar reflete na atmosfera. Ou até você escute também que o céu é azul porque Jesus é menino.
Brincadeiras à parte, deve estar uma confusão danada se você parar para pensar e analisar que o universo é escuro e como essas outras coisas fariam sentido aí na sua cabecinha. Para isso, precisamos entender a composição das cores e da luz. Elas são constituídas de ondas e cada cor em específico tem um comprimento de onda diferente. O comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra, no caso entre a parte mais alta da onda. E quanto maior for o comprimento, menor é sua energia de radiação e vice-versa. Quando a gente olha para o céu e observa o Sol, a luz do Sol que vemos no céu parece branca. Entretanto, essa cor branca é formada por uma mistura de várias outras cores que são visíveis quando se forma um arco-íris. Com isso, o azul tem um dos menores comprimentos de onda dentro do espectro visível e a vermelha é a que possui o maior deles. Quando a luz do Sol chega à Terra, ela esbarra na atmosfera e nos milhares de minúsculas partículas de ar presentes ali. Entre essas moléculas tem-se o gás de oxigênio e o gás nitrogênio. Essas partículas refletem ou propagam as cores que compõem a luz do Sol em diferentes direções. Como os tons de azul têm os menores comprimentos de onda, eles são os únicos compatíveis com essas pequenas partículas, que então absorvem essa luz e a rebatem espalhando o azul para todas as direções da atmosfera. É essa cor refletida que chega aos nossos olhos na superfície da Terra e por esse motivo observamos o céu na cor azul. Um fato curioso é que para os astronautas que veem o nosso céu do lado de fora da Terra, também vem a cor refletida pelas moléculas da atmosfera, ou seja, também vem o céu da Terra na cor azul. Contudo, quando afirmamos mesmo que o universo é escuro, temos a seguinte explicação que no espaço não há atmosfera. Dizemos que lá é um vácuo. Como não há atmosfera, os raios do Sol não são espalhados e o espaço fica escuro. Isso nos mostra que a cor do céu depende das partículas presentes na atmosfera, visto que as atmosferas de outros planetas não são iguais à nossa. As partículas delas possuem tamanhos e formatos diferentes e por isso espalham cores diferentes. Isso explica o fato de o céu de outros planetas serem de cores diferentes do nosso. Agora que já descobrimos por que o céu é azul, com certeza a dúvida de por que ao fim da tarde podemos visualizar o céu avermelhado ainda está matutando aí na sua cabecinha. Então, à medida que o dia vai acabando, vai chegando ao entardecer, o Sol vai ficando cada vez mais distante, passando a iluminar com um ângulo mais oblíquo. E as camadas de ar entre nós e a nossa estrela vão se tornando cada vez mais espessas. Isso faz com que a fração de azul seja diluída de tal modo que não conseguimos vê-la mais, abrindo espaço para enxergarmos apenas os tons mais vermelhos, que por terem comprimento de onda maior se espalham menos. Outro fator que influencia a cor do céu e é bastante comum nas grandes cidades do mundo é a poluição do ar. Quanto mais houver partículas em suspensão na atmosfera, fora as partículas que já estão presentes nela, mais a luz azul é espalhada, aumentando a vermelhidão no pôr do sol. Como se pode notar na comparação entre um entardecer em São Paulo e outro no interior, como por exemplo em Caicó. A diferença é alarmante. Em São Paulo a gente vai conseguir observar como de praxe um céu mais cinza e aqui em Caicó a gente tem uma nitidez de cor bem melhor e é bem fascinante de visualizar. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio. Bye bye!